Ilustres amigos do canal, tudo bem? A recessão já chegou em 2023. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A chamada recessão nas caixas de papelão. Se você não entendeu nada, assista esse vídeo até o final, que você vai se inteirar da situação macroeconômica brasileira e mundial. E é por isso que eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. De segunda a sexta são os vídeos abertos, sábado e domingo, 2 vídeos novos no Clube de Membros que eu vou falar no final para você. Vamos lá! Antes de falar abertamente aí dessa recessão da caixa de papelão, é bom trazer para você aqui o que aconteceu na semana retrasada, a confirmação da Europa em recessão. É isso mesmo, quando nós temos aí uma situação de 2 PIBs, ou seja, 2 trimestres com PIB negativo, nós chamamos então de recessão técnica, e é o que aconteceu aí na Europa, e você pode confirmar nesse gráfico que está aí na sua tela. E aí diz, esta foi a segunda queda consecutiva de 0,1%, depois que o PIB do quarto trimestre de 22 também foi reduzido para menos 0,1 de uma leitura de zero. E a primeira contração de 6 meses, porque são 2 PIBs, desde o C19 que nós tivemos lá atrás. Em outras palavras, o pior não passou e a Europa está em recessão, ainda que seja mínima. E para você entender um pouco melhor, olha aí nesse gráfico à sua esquerda os países que entraram mais fortemente na recessão. A recessão está sendo puxada, sem dúvida alguma, pela locomotiva da Alemanha, a principal economia europeia. Nesse gráfico aí, você verifica quanto mais claro o país, maior foi a queda do PIB. Então, por exemplo, no alto à esquerda, a Irlanda foi a que caiu mais. À direita, no alto, a Lituânia. Depois você tem aí Estônia, Alemanha e Holanda muito próximas, além da Grécia também. Então você já vê vários países aí da Europa indicando queda no PIB e confirmando então essa recessão para 2023 já confirmada. 2 PIBs seguidos e Europa em recessão. Vai juntando as peças do quebra-cabeça, que agora eu quero trazer aí a matéria que saiu na Charles Schwab, uma matéria internacional que traduzida é a recessão da caixa de papelão, que nós vamos falar aqui agora para você. Só que antes que você se preocupe, essa matéria ela traz uma visão positiva do mercado para frente. É isso mesmo, porque veja que o subtítulo fala assim: o drama que caracteriza o primeiro semestre de 2023, ou seja, as aflições que nós tivemos, com retornos potencialmente mais brandos para os investidores na renda variável, aos efeitos da recessão da caixa de papelão. E quais foram esses eventos, então, que assustaram os investidores? Balões espiões, bancos falidos, aumento da taxa de juros, a questão da teto da dívida americana, enfim, a matéria traz uma série de questões que agora ela já considera resolvidos e que o problema que nós tivemos no primeiro trimestre agora deve ficar mais ameno e o retorno para a renda variável deve voltar. E ela diz: o segundo semestre pode ter menos drama, mais retornos mais suaves para os investidores, à medida que a recessão da caixa de papelão avança. E aí eu vou explicar um pouco melhor para você entender. Veja aí, continuando, a matéria vem dizendo que durante uma recessão típica, ou seja, quando nós temos a confirmação de uma recessão mundial, todas as áreas econômicas se fragilizam. A manufatura, os serviços, o varejo, construção, comércio, cai tudo ao mesmo tempo. Só que ela diz ainda, no entanto, durante grande parte do ano passado, 2022, apenas indústria e comércio parecem estar em recessão global. Anota aí a parte da indústria que eu vou te mostrar já para você entender aonde é que ela quer chegar. E diz ainda, estamos nos referindo a esse fenômeno como uma recessão de caixa de papelão. Por que se chama assim? Porque itens que são feitos de fabricação e enviados no comércio
tendem a ir numa caixa. Em outras palavras, quando nós temos então aí problema na indústria e no comércio, esses itens tendem a ter uma demanda reduzida. E logo, se a demanda reduz e boa parte deles vão numa caixa de papelão, você já identifica isso antecipadamente. E aí, a demanda por papelão ondulado, da qual é feita a maioria das caixas de papelão, cai de forma semelhante a recessões passadas. Por isso esse nome aí da recessão da caixa de papelão, que a matéria diz que isso daí já passou. E vamos entender um pouco melhor. Olha esse gráfico aí, quando a matéria diz que essa recessão já passou. Veja o primeiro círculo vermelho à sua esquerda. Lá quando nós tivemos então o problema da bolha.com, a crise da internet. Veja o que aconteceu aí com esse indicador então. Ele caiu para menos 10%. E veja que há uma queda muito acentuada na virada aí para o ano 2001. E depois ele se recupera. À sua direita, entre o ano 2008 e 2009, você tem uma queda que perdurou por mais tempo, uma queda mais prolongada. Foi então o problema financeiro lá nos Estados Unidos, a questão do subprime, das hipotecas americanas. E veja que nesse caso caiu menos 15% a demanda. Depois nós tivemos aqui já à direita uma linha muito discreta cinza ao fundo. E aí você tem uma queda que não chegou a 10%. Mas, novamente, foi uma rápida recessão em 2020. E agora, como estamos em 2023? Uma queda acima de 10%. Então, veja, as últimas 4 recessões desses 20 anos, nós observamos que quando a taxa se aproxima de uma queda de 10 ou até acima, nós temos recessão. Será que realmente a recessão da caixa de papelão não está antecipando uma verdadeira recessão nos Estados Unidos? É a dúvida que eu deixo aqui para você, porque lá ainda não foi confirmada a recessão. E por que não? Tá aí. O primeiro motivo é esse. Não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, nós estamos vendo o PMI de serviços crescendo cada vez mais. Ou seja, a área de serviços mundiais continua crescendo. Veja aí, impulsionada por quem? Pela Índia, que muitos dizem pode ser a nova potência econômica, talvez aí no médio prazo substituindo a China. Fica de olho. Depois você tem que a maior alta foi da Alemanha e depois a própria China. Então veja, a área de serviços subindo forte. E o Brasil não está fora. Você vê aí no gráfico 54. Toda vez que nós temos um nível acima de 50, significa expansão econômica. E abaixo do nível de 50, uma contração econômica. Então serviços está subindo. Só que olha agora o dilema. Quando nós saímos de serviços e entramos para manufatura, ou seja, para a parte industrial, olha o gráfico aí que eu trago para você. À sua esquerda, você tem o gráfico do PMI de manufatura nos Estados Unidos. Repara que depois que ele chegou lá num fundo em 2020, em função daquele problema de saúde pública, ele explodiu no ano seguinte. É nessa seta vermelha lá no topo que eu estou chamando a sua atenção. Ficou aí quase em 65 e desde então vem caindo. Queda, sobe um pouquinho, queda novamente, sobe um pouquinho e agora está em que valor? Veja aí que o PMI industrial lá nos Estados Unidos já está em 48,4 e embaixo dele eu dei o destaque na cor verde aí nesse círculo, que é o de serviços. Em outras palavras, manufatura, indústria caindo e serviço ainda se mantendo alto. É isso que está segurando a economia americana e a economia até mundial. E olha aí na direita o gráfico do Brasil. Não é muito diferente. Se você reparar, é o mesmo sentido. 2020 para 2021 desabando, depois uma rápida recuperação. No caso do Brasil, o PMI aí de indústria chegou a ficar acima de 54. Mas repara que a queda também está se configurando aí cada vez mais. E agora nós temos o quê? Serviços 54 no Brasil, muito próximo do americano, e o industrial 47, já abaixo da economia americana. Então veja, as economias sendo sustentadas pelos PMIs de serviços. E eu tenho um vídeo aqui no canal específico sobre PMIs para você entender. Basta você colocar, digitar, que você vai encontrar. E se você já está gostando,
dá aí aquele super like, porque o intuito é te orientar, trazer informação que muita gente não traz. E se você quer realmente informação de qualidade, entre para o nosso clube de membros. Já são mais de 60 vídeos gravados e nesse final de semana eu gravei mais 2, falando de taxas e preços dos títulos do Tesouro e trazendo vários outros indicadores mundiais. Tá aqui no alto o convite para você entrar e participar. Tá aí, agora eu trago para você uma matéria que saiu do Zero Head, lá no Twitter, que é uma excelente fonte de informação estatística para você. Aqui ela traz a informação do crescimento da Bolsa Americana, o principal indicador, que é o S&P 500, cruzando com os pedidos de auxílio-desemprego. Então, na linha verde, você tem a Bolsa Americana e você tem aí o valor dela à sua direita. Em outras palavras, saiu de um fundo aí pouco abaixo de 3.900 e já passou, chegando a tocar 4.300 a Bolsa Americana. Por outro lado, na linha vermelha, você tem aí pedidos de auxílio de desemprego. Aquelas pessoas que ficam desempregadas e dão entrada, então, nesse pedido lá nos Estados Unidos. Veja que esse gráfico vermelho, ele é invertido. Em outras palavras, quanto mais para baixo, mais alto o valor de pedidos de desemprego. E veja que ele está na máxima dos últimos 19 meses. Vou repetir, nós temos aí uma total incoerência do mercado. É a famosa boca de jacaré. A bolsa subindo, mas o desemprego aumentando. Logo, logo, eles vão coincidir para uma única direção. Aguarde para você entender melhor. Ainda com relação a pedido de auxílio-desemprego, veja que esse valor que nós tivemos recentemente, de 261 mil, foi o valor mais alto desde outubro de 2021. Fica fácil de você verificar aí nesse gráfico. Eu diria que ele rompeu, então, aquele valor de 250, que era o que nós tínhamos ali como uma resistência. E agora, pode ser que nós tenhamos a questão de desempregos nos Estados Unidos aumentando. Eu venho dizendo, esse é um fator importantíssimo, um indicador que, se ele começar a subir, é o sinal que a recessão se aproxima mais rapidamente. E para finalizar, pedidos de auxílio-desemprego no maior aumento acumulado no ano, excluindo aí, o ano de 2019. Veja, desde 2009, estamos falando de 15 anos, nós estamos tendo a maior alta de pedidos de auxílio de desemprego nos Estados Unidos. Isso aí é um alerta para você, investidor. Cuidado! Se você quer entender um pouco melhor, volto a te convidar. Clube de membros, são mais de 60 vídeos já gravados, exclusivos para você entender. Clique aí no link desse vídeo e você vai ter lá as informações. Lá também eu deixo também o nosso grupo aberto no Telegram. Mais de 1.000 investidores estão lá aprendendo. E também os cursos que nós temos aqui do Vini Invest. Não perca tempo. O intuito é sempre que você possa aprender. Porque aqui eu digo, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um abraço e até o próximo vídeo.